Característica. Vamos falar agora sobre o extintor de incêndio. Carga 1, 2, 4, 6, 8 e 12 kg. Aplicação de incêndio classe B e C. Classe D utilizado por químico seco especial. Alcance médio do jato 5 metros. Tempo de descarga 15 segundos para extintor de 4 kg a 25 segundos para um extintor de 12 kg. Funcionamento do pó sob pressão é expelido quando o gatilho é acionado. Plano de segurança, dispositivos para dirigir o jato, aspecto interno, gatilho para controlar o jato, manômetro, cilindro externo. Aspecto externo. O pó químico seco é a pressão injetada e o agente extintor indicado para o incêndio de classe D age por abafamento. Característica: carga 4, 6, 8 e 12 kg. Aplicação de incêndio classe B e C, classe D, utilizado PQS especial. Alcance médio do jato 5 metros. Tempo de descarga 15 segundos para o extintor de 4 kg, 25 segundos para o extintor de 12 kg. Funcionamento: junto ao corpo do extintor há um cilindro de gás comprido e acoplado. Este é o C aberto, pressuriza o extintor expelindo o pó quando o gatilho é acionado. Espuma. A espuma mecânica pressurizada, EP, age primeiro por abafamento, de forma secundária por resfriamento, quando a espuma é do tipo EFE, extrato formado de espuma. O líquido drenado forma um filme aquoso na superfície do combustível, dificultando a reignição. É ideal para o extintor fogo classe B. Também é eficiência na extinção do fogo classe A. É um agente extintor indicado para indícios das classes A e B. Age por abafamento e secundariamente por resfriamento. Por ter água na sua composição, não se pode utilizar um incêndio de classe C, pois conduz corrente elétrica. Característica: carga 9 litros, mistura de água EFE. Aplicação de incêndio classe A e B. Alcance médio do jato 5 metros. Tempo de descarga 60 segundos. Funcionamento: a mistura de água e EFE já estão sobre pelo esguincho lançado. Ocorre o arrastamento do ar atmosférico e o batimento, formando a espuma. Gatilho para controle do jato, tubo de sifão, pino de segurança, suporte de fixação, mormêmetro e válvula de segurança, cilindro externo, esguincho formando de espuma, aspecto interno, espuma. É o extintor de espuma mecânica, pressão injetada, gás EG. Extintor de espuma mecânica pressurizada a gás tem a mesma característica do pressurizado, EP, mas mantendo a ampola externa para manter a pressurização no instante do uso. Característica: carga 9 litros, mistura de água EFE. Aplicação de incêndio classe A e B. Alcance médio do jato 5 metros. Tempo de descarga 60 segundos. O corpo do extintor, que sendo aberto, pressuriza
expelindo a mistura de água e EFE. Quando acionado o gatilho, a mistura, passando pelo esguincho lançado, se combina com o atmosférico e sofre o batimento, formando a espuma. Bom, ABC. Fosfato de monoamônico. Os extintores de uso múltiplo para a classe A, B e C utilizam monosfosfato de amônia, ciclonizados como agente extintor, isolam quimicamente os materiais combustíveis da classe A e se derrete e aderem à superfície do material em combustão. Atua o abafamento, interrompendo a reação em cadeia de incêndio de classe B e não são condutores de eletricidade devido à sua fácil operação, uso universal aos indicados para proteção residencial e comercial com aplicação para a indústria, e o agente extintor indicado para o incêndio das classes A, B e C age por abafamento. Classe K, extintor úmido. Extintor classe K. Os extintores de agente úmido classe K contêm uma solução especial de acetato de potássio diluída em água, que, quando acionado a descarga com um jato tipo neblina, pulverização, como em um sistema fixo o fogo, e o extintor por resfriamento é pelo efeito asfixiante da espuma. Saponificação é dotado de um aplicador que permite ao operador estar em uma distância segura da superfície em chamas e não espalha óleo quente ou gordura. A visão do operador não é obscurecida durante ou após a descarga. Ao considerar-se a eficiência na extinção e segurança do pessoal, é o melhor extintor portátil para cozinhas comerciais e indústria. Desenhado para o combate aos mais difíceis fogos classe K, com gorduras e banhas quentes, incêndio de óleos e gorduras de cozinhas e áreas de preparação de alimentos em restaurantes, lojas de conveniência, praças de alimentação, cafeterias de escolas e hospitais e outros. Equipamentos típicos a serem protegidos pela classe K: fritadeiras, frigideiras, grelhas, assadeiras e etc. Extintor portátil K: o cilindro fabricado em um aço inoxidável polido, mangote de descarga de pequeno comprimento para facilitar o manuseio em espaço pequeno e cozinhas de áreas reduzidas, bico de descarga montando em um ângulo de 45 graus para facilitar a aplicação, e a válvula em latão cromado com cabo e gatilho em aço inoxidável proporciona melhor a visibilidade durante o combate, minimiza o espalhamento do perigo. Limpeza e remoção mais fácil que os agentes tipo os pós-extintores. Agentes de baixo pH não atacam o aço inoxidável. Extintor de álon composto halogenado, característica, carga 1, 2, 4 e 6 kg. Aplicação do incêndio classe B e C. Alcance médio do jato 3,5 metros. Tempo de descarga 15 segundos para o extintor de 2 kg. Funcionamento: o gás sob pressão é liberado quando é acionado o gatilho. O halo é pressurizado pela ação de outro gás excelente, é geralmente nitrogênio. Extintores sobre rodas carretas. As carretas são extintores de grande volume que, para facilitar seu manejo, deslocamento, não montado sobre rodas,
são aparelhos com maior quantidade de agente extintor, montados sobre rodas para serem conduzidos com facilidade. As carretas transportam em seu interior agentes extintores, como os extintores portáteis. Devido ao seu tamanho e à sua capacidade de descarga, a operação destes aparelhos abriga o emprego de pelo menos 2 operadores. As carretas podem ser de água, de espuma mecânica, de espuma química, de pó químico seco, de gás carbônico. Carreta de água, característica, carga 75 a 150 litros. Aplicação de incêndio classe A. Alcance médio de jato 13 metros. Tempo de descarga para 75 litros 180 segundos. Funcionamento acoplado ao corpo da carreta a um cilindro de gás comprido que, quando aberto, pressuriza, expelindo a água após acionado o gatilho. Método de operação. Carreta de espuma mecânica, característica, carga 75 a 150 litros, mistura de água e EFE, aplicação de incêndio classe A e B, alcance médio do jato 7,5 metros, tempo de descarga para 75 litros 180 segundos. Funcionamento. Há um cilindro de gás comprido e acoplado ao corpo do extintor que, sendo aberto, pressuriza e expelindo a mistura de água e LGE quando acionado o gatilho. No esguincho lançado e adicionado ar e pré-mistura, ocorrendo batimento formando a espuma. Método de operação. Carreta de espuma química, característica, carga 75 a 150 litros, total dos reagentes. Aplicação de incêndios de classe A e B. Alcance médio do jato 13 metros. Tempo de descarga para 75 litros 120 segundos. Funcionamento com o tombamento do aparelho é a abertura do registro e as soluções nos reagentes. Sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio entram em contato e reagem em forma e a espuma química. Depois de iniciado o funcionamento, não é possível interromper a descarga. Carreta de pó químico seco, característica, carga 20 kg a 100 kg. Aplicação em indícios de classe B e C, classe D, utilizado PQS especial. Tempo de descarga para 20 kg, 120 segundos. Funcionamento junto ao corpo do extintor a um cilindro de gás comprido que, ao ser aberto, pressuriza, expelindo o pó quando acionado o gatilho. Método de operação. Carreta de gás carbônico. Característica, carga 25 kg e 50 kg. Aplicação do incêndio classe B e C. Alcance médio do jato 3 metros. Tempo de descarga para 30 kg e 60 segundos. Funcionamento, gás carbônico sob pressão e liberando quando acionado o gatilho. Método de operação. Manutenção e inspeção. A manutenção começa com o exame periódico e completo dos extintores, termina com a reação dos problemas encontrados, visando o funcionamento seguro e eficiente e realizado através de inspeções onde são verificadas localizações e acesso, visibilidade, rótulo de identificação, lacre, selo do Inmetro, peso, danos físicos, obstrução do bico ou na mangueira, peças soltas ou quebradas e pressão nos manômetros. Inspeções semanais, verificar o acesso, visibilidade e sinalização mensais, verificar se o bico ou mangueira estão obstruídos, observar a pressão do manômetro, se houver o lacre e o pino de segurança semestrais, verificar o peso do extintor de CO2 e do cilindro de gás comprido. Quando houver, se o peso do extintor estiver abaixo de 90%,
dos especificados recarga anuais, verificar se não há dano físico no extintor, avaria no pino de segurança e no lacre, recarregar o extintor. Quinquenais, fazer o teste hidrotático, que é a prova a que se submete o extintor e a cada 5 anos, ou toda vez que o aparelho sofreu um acidente, tais como batida, exposição a temperaturas altas, ataques químicos ou corrosão, deve ser efetuado por pessoal habilitado com equipamentos especializados. Neste teste, o aparelho é submetido a uma pressão de 2,5 vezes a pressão de trabalho, isto é, se a pressão de trabalho é de 14 kg centímetros 2, a pressão de prova será de 35 kg centímetros 2. Este teste é precedido por uma minuciosa observação do aparelho para verificar a existência de danos físicos. Outros agentes. Além dos já citados, podemos considerar com agentes extintores terra, areia, cal, talco, etc. 10 equipamentos de combate ao incêndio. PQS, BC, pó químico, AP, água, CO2, gás carbônico. Objetivo: identificar as dimensões do tipo de quantidade do uso do equipamento utilizado pela brigada de incêndio, identificar os acessórios de mangueira, realizar individualmente ou em equipe com linha não inferior de 30 milímetros as seguintes manobras: adentrar em uma estrutura, efetuar limpeza, inspeção e verificar de várias mangueiras, esguinchos e acessórios, executar os acondicionamento de mangueira e demonstrar sua finalidade, executar métodos de acoplamento e uso de mangueiras nas redes de incêndio das edificações, proteger e conversar e as mangueiras e juntas de união em todas as situações de uso, mangueira de incêndio. O equipamento de combate a incêndio é constituído de um duto flexível dotado de juntas de união destinada a conduzir água sob pressão. O revestimento interno de duto é o tubo de borracha que impermeabiliza a mangueira, evitando que a água saia do seu interior, e vulcanizada em uma capa de fibra. A capa de duto flexível é uma lona confeccionada de fibras naturais ou sintéticas que permite à mangueira suportar a alta pressão de trabalho e tração e as difíceis condições do serviço de bombeiro. Junta de união. Juntas de união são peças metálicas fixadas nas extremidades das mangueiras que servem para unir lances entre si ou ligá-los a outros equipamentos hidráulicos após serem feitos ou encaixes. O Corpo de Bombeiro adota como padrão as juntas de união de engate rápido tipo STOS. Empatação. A empatação de mangueira é o nome dado à fixação sob pressão de junta de agente rápido no duto. Esguincho regulável, peça cilindro com rosca interna e anteparo na ponta que irá produzir o jato plano e neblina. É o mais eficiente pelas alternativas de tipo de jato que produz. Chave STOS, chave de mangueira utilizada para engate rápido entre juntas de união e hidrante. Lance de mangueira. O lance de mangueira é a fração de mangueira
que vai de uma outra junta de união por conveniência de manuseio, transporte e combate a incêndio, e lance padrão do Corpo de Bombeiro é de 15 metros. Linhas de mangueira são os conjuntos de mangueiras acopladas, formando um sistema para o transporte de água. Dependendo da utilização, pode ser linha adutora, linha de ataque, linha direta ou linha siamesa. Conservação e manutenção. Antes do uso operacional, as mangueiras novas devem ser retiradas de embalagens de fábrica, armazenadas em local arejado, livre de umidade e mofo e protegidas da exposição direta dos raios solares. Devem ser aguardadas em prateleiras apropriadas e acondicionadas em espiral. Os lances acondicionados por muito tempo, mais que 3 meses sem manuseio, em veículos, abrigos de hidrantes ou prateleiras, devem ser submetidos ou novamente condicionados de modo a evitar a formação de vincos nos pontos de dobra, que diminui sensivelmente a resistência das mangueiras. Deve-se testar as juntas de engate rápido antes da distribuição das mangueiras para o uso operacional através do acoplamento com outras juntas. Lembrar que as mangueiras foram submetidas a todos os testes necessários para seu uso seguro quando do recebimento após a compra. Durante o uso operacional, as mangueiras de incêndio não devem ser arrastadas sobre a superfície ásperas, entulho, quinas de paredes, bordas de janelas, telhado ou muros, principalmente quando cheias de água, pois o atrito ocasiona o maior desgaste e cortes da lona na mangueira. Não devem ser recolocadas em contato com as superfícies excessivamente aquecidas, pois com o calor as fibras derretem e a mangueira poderá romper-se. Não deve entrar em contato com as substâncias que possam atacar o duto da mangueira, tais como os derivados de petróleo, ácido, etc. As juntas de engate rápido não devem sofrer qualquer impacto, pois isto pode impedir seu perfeito acoplamento. Deve ser usado as passagens de nível para impedir que o veículo passe sobre a mangueira, acionando a interrupção de fluxo de água e golpes de ariete, que pode danificar as mangueiras e outros equipamentos hidráulicos, além de dobrar prejudicialmente o duto interno. As mangueiras sobre ação devem ser dispostas de modo a formarem seios e nunca ângulos, que diminui o fluxo normal de água e pode danificar as mangueiras. Evitar mudanças bruscas de pressão interna provocadas pelo fechamento rápido das expedições ou esguinchos. Mudanças bruscas de pressão interna pode danificar a mangueira e outros equipamentos após o uso operacional. Ao serem recolhidas, as mangueiras devem sofrer rigorosas inspeções visuais na lona e juntas de união. As reprovadas devem ser separadas. As mangueiras aprovadas, se necessário, serão levadas com água pura e escova de cerdas macias. Nas mangueiras atingidas por óleo, graxa, ácido ou outros agentes, admite-se o emprego de água morna, sabão neutro ou produto recomendado pelo fabricante. Após a lavagem,
As mangueiras devem ser colocadas para secar, pode ser suspensas por uma das juntas de união ou por uma dobra no meio, ficando as juntas de união para baixo, ou ainda estendidas em planos inclinados sempre à sombra e em formas de acondicionar a mangueira. São maneiras de dispor as mangueiras em funções de sua utilização. Espiral. Em espiral própria para armazenamento, devido ao fato de apresentar uma dobra suave que provoca pouco desgaste no duto, uso desaconselháveis em operação de incêndio, tendo em vista a demora ao atendê-la, inconveniência de lançá-la e o que pode causar várias nas juntas de união. Esse condicionamento consiste na sobreposição das superfícies da mangueira sobre a junta, formando um espiral pela porta e indicado somente para o armazenamento da mangueira. A duchada. A duchada é de fácil manuseio, tanto no combate a incêndio como no transporte. O desgaste do duto é pequeno por ter apenas uma dobra. Condicionamento em a duchada. Aduchamento. Enrolar, começar pela dobra, tendo cuidado de manter as voltas ajustadas. Para ajustar as voltas é necessário que outro bombeiro evite folgas na parte interna. Pare de enrolar quando atingir a junta de união da parte interna e trazer a outra junta de união sobre as voltas por 2 brigadistas. Preparação. A partir da mangueira sobreposta deve ficar totalmente estendida no solo e as torções que porventura ocorrerem devem ser eliminadas. Uma das extremidades deve ser conduzida e colocada de modo que fique sobre a outra, mantendo uma distância de 90 centímetros entre as juntas de união, ficando a mangueira sobreposta por um brigadista. Emprega-se mesmo método que é o realizado por 2 brigadistas. O mesmo bombeiro que enrola a mangueira retira as folgas que aparecem na parte interna, a parte da mangueira esticada. Transporte e manuseio em espiral. Transporte de mangueira em espiral. Deve ser transportada sobre o ombro ou sobre o braço junto ao corpo. Para transportar sobre o ombro, o bombeiro deve posicionar o rolo em pé, com a junta de união externa voltada para cima, abaixando a toma e o rolo com as mãos e coloca sobre o ombro, de maneira que a junta de união externa fique por baixo, e ligeiramente a cauda para frente, filmando o rolo com a mão correspondente ao ombro. No transporte sobre o braço, e o rolo deve ser posicionado de pé e com juntas de união voltada para frente e para baixo, mantendo o rolo junto ao corpo e sobre o braço. Lance de mangueira. Posicione a espiral em pé sobre o solo. Posicione e junte de união externa da espiral para trás sobre o respectivo lance de mangueira. Prenda este lacre com o pé e puxe a outra ponta extremidade para cima, forçando o movimento para frente em um impulso rápido e único, a fim de que seja desenrolada de uma só vez. O método de
Acoplamento por um brigadista. Para um homem acoplar a mangueira, usará o método sobre a coxa, com o joelho direito no solo e a mão esquerda sobre a coxa esquerda, segura uma das juntas da mangueira, que deve ser acoplada, e com a outra mão sustentando a junta, que deve ser ligada à primeira, e procurar encaixar os ressaltos daquele com os alojamentos desta que se lhe opõe. Isto fará com que as mudanças disipidemia. O que esta doença, o que faz para sua prevenção? A disipidemia é uma doença que se caracteriza por anomalias no níveis de lipídios no sangue, principalmente de colesterol total e dos triglicerídeos. Outras alterações incluem colesterol de hipoproteína de alta densidade, baixo HDL-C, níveis elevados de colesterol de lipoproteína de baixa densidade LDL-C. Apesar de ser pouco conhecida da população em geral, ela é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, ao promover o surgimento da arteriosclerose. Por isso mesmo, a disipidemia deve ser alvo de ações de medicina preventiva na sua operadora de saúde, buscando informar os benefícios sobre os hábitos que pode evitar o seu desenvolvimento. Mas antes de falarmos em medidas preventivas, vamos entender melhor o que é a disipidemia e quais são as suas causas. Os dois tipos de dislipidemia. Existem duas variações da dislipidemia, que se caracteriza de acordo com os fatores causados da doença. A dislipidemia primária tem origem genética, mas pode ser desencadeada por fatores como sedentarismo, maus hábitos alimentares. A dislipidemia secundária pode surgir a partir de uma série de outras doenças, como diabetes, hipertiroidismo, obesidade, insuficiência renal, doença das vias biliares, síndromes nefróticas, síndromes de Cushing, anorexia nervosa e bulimia. Também está associada ao uso de fármacos como diuréticos em elevadas doses, bloqueadores, medicamentos para tratamento de acne, anticoncepcionais e terapia hormonal. Principais sintomas da dislipidemia. Em geral, a dislipidemia é uma doença assintomática, sendo detectada apenas em seus estágios mais avançados, mas quando surgem os sintomas, costumam ser um forte sinal de alerta para o paciente. Eles variam desde uma forte angina até o infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiente vascular periférico. São todas as situações graves e potencialmente causadas de morbidade, podendo diminuir sensivelmente a qualidade de vida ou mesmo causar a morte. É importante ressaltar que apenas uma avaliação clínica por meio de exames de sangue permite detectar as anomalias nos níveis lipídicos antes do surgimento de qualquer sintoma. Por isso, todos os pacientes que estão dentro da classificação de diretriz brasileira de dislipidemia devem se precaver e realizar exames de rotinas para obter o diagnóstico precoce. A diretriz se baseia em critérios da Sociedade Brasileira de Cardiologia e teve suas mais recentes atualizações em 2017. Vale a pena conferir este tratamento farmacológico da dislipidemia. Há diversos medicamentos utilizados no tratamento da dislipidemia. As estatinas ou estatinas são usadas principalmente para reduzir
o LDL-C, colesterol ruim, indicadas para adultos, elas reduzem os eventos coronários isquêmicos e a necessidade de revascularização do miocárdio. Já a colestiramina é recomendada para crianças também com coadjuvante nos tratamentos com vastatinas. Entretanto, ela não deve ser usada quando a dislipidemia se caracteriza pela elevação no nível de triglicerídeos. Neste caso, os medicamentos recomendados são os fibratos, que pode reduzir o risco de eventos coronarianos. Em homens, aumenta o HDL-C, reduzir os TGS, o papel dos hábitos alimentares na prevenção. A alimentação e dos fatores mais importantes para a alteração dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. É justamente por ser algo que pode se modificar de forma relativamente simples. Ele deve ser o objeto principal das suas ações de prevenção e disciplina, incentivar as mudanças de hábito. Através da medicina preventiva, é a maneira mais fácil e barata de controlar o desenvolvimento desta doença entre os beneficiários de sua operadora de saúde. Princípio, é preciso esclarecer às pessoas de que uma alimentação rica em gorduras trans e saturadas e pobre em ácidos gordos essenciais, fibras e fitonutrientes tem grande chance de gerar um desequilíbrio lipídico. As gorduras que aumentam o colesterol estão presentes monitoradamente nos alimentos de origem animal, como carne vermelhas, charcutaria, laticínios integrais, molhos e alimentos ultraprocessados ou fritos. Já as gorduras boas fibras e fitonutrientes podem ser encontradas em legumes, vegetais, nos peixes gordos, no azeite e em frutos secos, aleginosos, nozes, amêndoas, etc. Os maus hábitos alimentares também contribuem para o surgimento de outros importantes fatores para a dislipidemia, como a obesidade e a insulinoresistência. É importante trabalhar na prevenção desde cedo, pois a arteriosclerose surge em consequência de níveis de lipídios permanecentes elevados no sangue. Por isso é fundamental promover a redução alimentar, não só entrar em adultos que já apresentam risco, mas também entre crianças e adolescentes. Trabalho do nutricionista. Como principal vertente do tratamento não farmacológico é a promoção de uma alimentação saudável, envolvendo profissional da área de nutrição nas ações de sua operadora em uma estratégia altamente indicada. O nutricionista vai trabalhar não somente na orientação nas escolhas alimentares, mas também no ensino de técnicas culinárias mais adequadas de acordo com as preferências alimentares no hábitos familiares do público-alvo destas ações. Este profissional também pode auxiliar os beneficiários a superar o obstáculo que dificulta a implementação das recomendações alimentares sem o risco de alterações indesejáveis na ingestão de nutrientes para frequentemente ocorrer quando se eliminam alimentos da dieta. Nos casos em que a obesidade ou excesso de peso estão presentes, além das orientações anteriores, o nutricionista deverá assegurar a perda de peso e de massa gorda através de recomendações de uma dieta hipocalórica, de introdução de alimentos funcionais enriquecidos em esteróis vegetais. Outros hábitos a serem evitados. Além de alimentação inadequada, outros hábitos nocivos de saúde também contribuem para o desenvolvimento da dislipidemia. Sedentarismo, por exemplo, pode ser reduzido com incentivo à prática regular de exercício e atividade física, prevenindo formações de placas de gordura, além de melhorar condições cardiovasculares, diminuir a obesidade, pressão arterial e o nível de estresse do indivíduo.
com medidas a combate ao tabagismo, que também é um fator importante para o desenvolvimento da disciplina, além de proporcionar uma melhora geral na qualidade de vida. Implantações de programas de apoio para fumantes é uma importante ferramenta para reduzir a incidência de outras doenças crônicas. Oi, galera, tudo bem? Eu vou falar parada cardiorrespiratória, que é o sintoma, causa e tratamento. A parada cardiorrespiratória é conhecida popularmente por parada cardíaca. Acontece quando o coração para de bater de repente ou passa a bater muito devagar, a uma forma insuficiente, fazendo com que o sangue não chegue a todos os órgãos do corpo, colocando a vida em risco. Isso pode acontecer por diversas causas, mas é mais comum devido a doenças cardíacas, insuficiência respiratória ou choque elétrico. Antes da parada cardiorrespiratória, pode surgir alguns sintomas, como forte dor no peito, falta de ar, formigamento no braço esquerdo ou fortes palpitação, por exemplo. A parada cardíaca representa uma situação de emergência, o que pode levar à morte em poucos minutos. Por isso, é importante chamar ajuda médica o mais rápido possível e imediatamente para o hospital. Principais sintomas. Antes da parada cardiorrespiratória acontecer, existem alguns sintomas que podem alertar para essa possibilidade, como dor forte no peito, que irradia para o abdômen ou costa, dor forte de cabeça, falta de ar ou dificuldade em respirar, enrolar a língua, apresentando dificuldade em falar, dor ou formigamento no braço esquerdo, forte palpitação. Deve-se considerado parada cardiorrespiratória quando a pessoa é encontrada desacordada, não responde quando chamada, não respira e não tem pulso. Primeiros socorros para parada cardiorrespiratória. Para identificar a parada cardiorrespiratória, é preciso chamar pela vítima e verificar se a pessoa está respirando, colocando o ouvido junto do nariz e da boca, olhando em direção ao peito da vítima. Caso não se sinta ar saindo do nariz e boca, não se ouça a respiração e não se veja o peito se movimentando, deve-se chamar imediatamente ajuda médica e, se possível, iniciar a massagem cardíaca, que deve ser feita em seguinte forma: 1. Deitar a vítima no chão, de barriga para cima, numa superfície dura como o piso ou uma mesa. 2. Posicionar o queixo da vítima ligeiramente mais para cima para facilitar a respiração. 3. Posicionar as duas mãos com os dedos entrelaçados sobre o peito no ponto médio entre os pulmões, entre os mamilos. 4. Fazer compressões com o braço esticado e fazendo pressão para baixo, de forma que as costelas abaixem cerca de 5 centímetros. Manter as compressões até a chegada de ajuda médica, num ritmo de 2 por segundo, até que a vítima volte a respirar ou até perto da exaustão. Mãos entrelaçadas entre os peitos, barriga para cima, superfície rígida. Utilize o peso do próprio corpo, braços esticados, 2 empurrões por segundo. As compressões também podem ser intercaladas com 2 expirações boca a boca, cada 30 compressões. No entanto, caso se trate de uma pessoa desconhecida ou caso não deseje realizar as expirações, pode-se manter as compressões de forma contínua até a chegada de ajuda médica. Principais causas. Na parada cardiorrespiratória, o coração para de bater de repente, o que interfere no transporte de sangue para o cérebro e outras partes do corpo, podendo ser fatal. A parada pode acontecer devido ao choque elétrico, choque hipovolêmico, envenenamento, doenças cardíacas, infarto e arritmia, dissecção de aorta
tamponamento cardíaco, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, insuficiência respiratória e afogamento. A parada cardiorrespiratória é mais comum de acontecer em pessoas com problemas cardíacos, doenças pulmonares crônicas, fumantes, diabéticos, obesos, colesterol alto, triglicerídeos elevados ou em pessoas com hábitos de vida pouco saudáveis e alimentação inadequada. É importante ir periodicamente ao cardiologista para verificar a saúde do coração e iniciar algum tratamento, caso seja necessário. O que pode causar a parada cardíaca? Como efeito, o tratamento inicial para a parada cardiorrespiratória passa por fazer o coração voltar a bater o mais rápido possível, o que pode ser feito por meio de mensagem cardíaca ou através de um desfibrilador, que é um equipamento que emite ondas elétricas para o coração com o objetivo de fazer com que volte a bater. Quando o coração volta a bater, é preciso fazer os exames que evidenciem o que causou a parada cardíaca, para que assim possa ser tratado e evitada uma nova parada cardiorrespiratória. Em alguns casos, pode ser necessário o implante de um marca-passo ou até mesmo um CDI, cardiodesfibrilador implantável, que são pequenos aparelhos que diminuem ou revertem a parada cardíaca. Saiba mais sobre a colocação do marca-passo. Para diminuir chances de sofrer uma parada cardiorrespiratória, é necessário que a pessoa tome regularmente os medicamentos para o coração e tenha um estilo de vida saudável e evite o estresse. O marca-passo cardíaco é um pequeno aparelho colocado cirurgicamente junto ao coração para ajudar a monitorar e controlar o ritmo dos batimentos cardíacos. Nos casos de arritmia, especialmente quando o coração bate de forma muito lenta, evitando que os batimentos fiquem abaixo dos valores normais, que varia entre 60 a 100 batimentos por minuto em repouso. Dessa forma, é possível evitar que o coração tenha dificuldade para bombear sangue para o corpo, que causa sintomas como cansaço excessivo ou dificuldade para respirar, que podem colocar a vida em risco. Os sintomas de arritmia cardíaca incluem sensações do coração estar palpitando ou acelerando. Pode surgir em pessoas com coração saudável ou que já tenham uma doença cardíaca como pressão alta ou insuficiência cardíaca. A arritmia pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em idosos. Na maior parte dos casos, identificar em exames de rotina, não pelos sintomas. No entanto, em alguns casos, os sintomas de palpitação podem estar acompanhados de sensações de fraqueza, tontura, mal-estar, falta de ar, dor no peito, palidez ou suor frio, por exemplo, indicando problemas mais sérios de ritmos cardíacos. Ao sentir algum sintoma que faça suspeitar de arritmia, é importante procurar ajuda médica imediatamente ou ir ao pronto-socorro mais próximo. Além disso, é importante consultar um cardiologista para fazer acompanhamento e o tratamento mais adequado, prevenindo complicações. Os principais sintomas que podem indicar uma arritmia cardíaca são: 1. Palpitação cardíaca. 2. Coração acelerado ou lento. 3. Dor no peito. 4. Falta de ar. 5. Sensações de dor na garganta. 6. Cansaço. 7. Sensações de fraqueza. 8. Tontura ou desmaio. 9. Mal-estar. 10. Ansiedade. 11. Suor frio. No caso de apresentar alguns desses sintomas, deve-se procurar ajuda médica mais rápido possível ao pronto-socorro mais próximo. Confira outros sinais que podem indicar problemas no coração. Tem um maior risco de arritmia. A arritmia cardíaca pode surgir sem causa aparentar ou por um processo natural de envelhecimento, por exemplo. No entanto, alguns fatores podem aumentar o risco de desenvolver arritmia cardíaca, incluem
doenças cardiovasculares como aterosclerose, infarto ou insuficiência cardíaca. Tem feito cirurgia cardíaca anteriormente, pressão alta, doença na nascença do coração, doença de nascença do coração, problemas na tireoide como hipertiroidismo, diabetes, principalmente quando está descontrolado, com níveis de açúcar no sangue sempre alto, apneia do sono, desequilíbrio químico no sangue, como alterações na concentração de potássio, sódio, magnésio e cálcio, uso de medicamentos como os digitalíticos ou sulbutamol, ou remédios para gripe que contêm fenilefrina, por exemplo. A doença de Chagas, anemia, tabagismo, consumo excessivo de café. Além disso, o consumo excessivo de álcool ou drogas de abuso, como cocaína ou anfetaminas, pode alterar o ritmo cardíaco, aumentar o risco de arritmia cardíaca. Como efeito diagnóstico, o diagnóstico da arritmia cardíaca é feito por um médico cardiologista que avalia o histórico de saúde e os sintomas, assim como possibilidade de uso de medicamento ou drogas de abuso. Exames para diagnosticar a arritmia. Além de avaliação médica, também pode ser pedidos alguns exames laboratórios que são fundamentais para confirmar o diagnóstico e identificar a causa da arritmia. Eletrocardiograma, exames laboratórios como hemograma, níveis sanguíneos de magnésio, cálcio, sódio e potássio, exame dos níveis sanguíneos de troponina para avaliar a contração cardíaca, exames de tireoide, testes ergométrico ou de 24 horas. E outros exames que podem ser solicitados são ecocardiografia, ressonância magnética cardíaca ou cintilografia nuclear, por exemplo. Como é feito o tratamento? O tratamento da arritmia vai depender dos sintomas, da gravidade e dos riscos de complicação da arritmia. Geralmente, em casos mais leves, o tratamento pode incluir uma simples orientação, mudanças no hábitos de vida, acompanhamento médico periódico ou a interrupção do uso de medicamentos que associaram a arritmia. Em casos mais graves de arritmia cardíaca, o tratamento pode ser feito com medicamento prescrito pelo médico ou cirurgia, por exemplo. Como prevenir a arritmia cardíaca? Algumas mudanças no estilo de vida podem ajudar a prevenir o desenvolvimento da arritmia cardíaca, como fazer uma alimentação saudável, balanceada, praticar atividade física regularmente, perder peso em caso de obesidade ou excesso de peso, evitar fumar, reduzir consumo de álcool, evitar o uso de medicamentos que contenham estimulantes cardíacos, como a fenilefrina. Além disso, é importante evitar situações que possam causar estresse e ansiedade para prevenir risco de arritmia cardíaca. Outros problemas no coração. Dicas como reduzir o estresse. No nosso podcast, Sete dicas para aliviar o estresse. Para aliviar o estresse, é importante diminuir as pressões externas, encontrar alternativas para que o trabalho e o estudo possa ser realizado de forma mais tranquila. Também é indicado encontrar o equilíbrio emocional, sendo capaz de administrar melhor o tempo entre o trabalho, família e dedicação pessoal. Buscar o apoio em outras pessoas, como um bom amigo ou até mesmo um psicólogo, também pode ser uma boa estratégia para viver os dias com mais qualidade e menos estresse. O estresse pode causar sintomas físicos e psicológicos, como sensações de falta de ar, pressão no peito, tumores, pensamentos negativos, por exemplo. O que pode condicionar o dia a dia da pessoa é aumentar o risco de desenvolver doenças. Por isso, indicamos algumas orientações que poderá seguir para combater o estresse. 1. Prática de exercício. Investir
em pelo menos 30 minutos diariamente para fazer algum tipo de exercício físico traz benefício para as emoções. Um tempo para pensar nos problemas, encontrar estratégias para solucioná-los, diminuir a quantidade de cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, e ainda liberar endorfinas na corrente sanguínea, que promove o bem-estar. Os exercícios mais indicados são os aeróbicos e os menos aconselhados são os de competições, porque pode agravar estresse. Possível começar com caminhadas na rua, na praça, na praia ou andar de bicicleta, por exemplo, mas se for possível, matricule-se na academia de ginástica para se sentir mais motivado e tornar esse hábito frequente. Ter uma alimentação saudável. Banana, nozes, amendoim são alguns exemplos de alimentos que promovem o bem-estar físico. Por isso, deve-se investir no seu consumo diariamente, aumentando a quantidade sempre que estiver cansado ou estressado. Os alimentos ricos em ômega 3, como salmão, truta, sementes de chia, também são excelentes opções porque melhoram o funcionamento do sistema nervoso, diminuindo o estresse e o esgotamento mental. 3. Descansar. O cansaço físico-mental é dos desencadeantes do estresse e da ansiedade. Por isso, ter tempo para conseguir descansar todas as noites é uma grande ajuda para desestressar. Aproveitar os fins de semana para conseguir relaxar um pouco e descansar também pode ajudar, mas se isso não for suficiente, pode ser preciso tirar alguns dias de férias de fim de semana a cada 3 meses num local que goste ou que possa descansar tranquilamente. As massagens também podem ajudar a combater a tensão muscular, trazendo alívio para dor nas costas e sensações de peso na cabeça e no pescoço. 4. Investir em calmantes naturais. Os ansiolíticos só devem ser tomados quando indicados pelo médico. No entanto, existem diversos remédios naturais à base de plantas, medicinas que podem ser úteis para ajudar a acalmar o sistema nervoso. Alguns exemplos são as cápsulas de valeriana ou maracujina e os chás de lavanda ou camomila, que quando ingeridos regularmente pode ajudar a ter uma noite de sono reparador. Pingar 2 gotas de óleo essencial de lavanda no travesseiro também pode ajudar a acalmar, dormir com mais facilidade. Quando estes parece não ser suficiente para controlar o estresse ou ansiedade, deve-se ir à clínica geral para que ele possa investigar a necessidade de recomendar o uso antidepressivo, por exemplo. 5. Fazer terapia. As técnicas de relaxamento podem ajudar a acalmar, a encontrar novamente o equilíbrio emocional. Por isso, pode ser uma boa ideia procurar um psicoterapeuta quando achar que não consegue vencer seus problemas emocionais sozinho. Este profissional poderá indicar algumas estratégias para se acalmar ou irá promover autoconhecimento, que é de grande ajuda para conseguir determinar e o pessoa realmente deseja, assim ele poderá encontrar caminhos para solucionar os problemas. Ter tempo para o lazer também pode ser útil. Encontrar algum momento para se dedicar ao fazer estando ao lado de pessoas que realmente gostam. Por vezes basta andar alguns minutos descalço na grama ou na areia da praia, pois alivia a tensão e atua como um tipo de massagem nos pés. 7. Administrar melhor o tempo. Além disso tudo, uma outra estratégia que ajuda muito no combate ao estresse é administrar melhor o tempo, definindo tarefas, objetivos, prioridades. Por vezes, essa tarefa pode ser a mais difícil de atingir, mas dar pequenos passos de cada vez pode ser mais eficaz do que ficar esperando uma solução que nunca virá. Se a pessoa adotar essa estratégia, poderá sentir diferença alcançando melhora do sistema do estresse e ansiedade, como dor de cabeça frequente, cansaço, desânimo em cerca de 10 dias. No entanto, a pessoa pode se sentir melhor logo depois de praticar exercícios ao dormir uma boa noite de sono.
que é arritmia cardíaca, causa, sintomas e tratamentos. Esse problema é um desbalanço no ritmo do coração. Pode ser causa ou consequência de outras doenças. Veja como evitar ou diagnosticar ao tratar a arritmia. A arritmia cardíaca é uma condição caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos do coração. Ela pode ser sintoma de algum problema físico ou psicológico para o organismo ou fruto de um desequilíbrio do próprio órgão. Dentro das arritmias existem as taquicardias, quando o ritmo é acelerado, e as bradicardias, quando a cadência é lenta demais. As ambas podem se agravar e levar ao colapso do coração. O quadro cobre investigação médica porque compromete o bombeamento do sangue para o corpo e chega a levar, em casos extremos, à morte súbita. A arritmia cardíaca mais prevalente na população é a fibrilação atrial, marcada por uma falha na condução dos estímulos elétricos que fazem o músculo cardíaco bater. Aí, em vez de contrair e relaxar o órgão fibrilar, ou seja, fica apenas tremendo. Sintomas da arritmia cardíaca: palpitação no coração que duram de segundos e semanas, queda de pressão, fadiga, falta de ar, desmaio, enjoo e vertigem. Fatores de risco: tabagismo, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, apneia do sono, exagero nas ingestões de bebida alcoólica, distúrbio de tireoide, hipertensão, diabetes, estresse, predisposição genética. A prevenção: apesar de a genética influenciar a predisposição, a arritmia corta alguns fatores de risco, caso do cigarro, do abuso de álcool e do ganho de peso, e controlar outros como diabetes e hipertensão diminui a probabilidade do coração ficar com os batimentos desgovernados. Essencial, portanto, manter uma rotina ativa e equilibrada, sem muitos exageros aos finais de semana. A alimentação também pode interferir neste contexto, já que o músculo cardíaco depende de minerais como potássio, magnésio e cálcio para bater na cadência ideal. Portanto, aconselha-se investir em um menu recheado de frutas, verduras, legumes, grãos e cereais, além de laticínios magros. Diagnóstico: um coração saudável bate entre 60 e 80 vezes por minuto. Esse ritmo cai ou se eleva com muita frequência, ou se a pessoa apresentar sintomas significativos como enjoo, tontura, e hora de procurar um médico. Na consultoria, o cardiologista investigará a história do paciente, fará o exame físico e poderá recorrer ao eletrocardiograma, exame focado na cadência dos batimentos do coração. Se houver necessidade de outros exames, como o ecocardiograma, é uma espécie de ultrassom do coração, e o teste ergométrico, que avalia o desempenho do órgão em uma prova de esforço físico na esteira, pode ser convocados. O tratamento: intervir na origem da arritmia costuma ser o ponto crucial para cessar a falta de ritmo nos batimentos cardíacos e os sintomas que surgem com ela. Exemplo: se um distúrbio de tireoide que faz o coração acelerar ou ficar mais lento resolve o problema, acostuma-se suficiente para devolver a cadência cerca aos músculos cardíacos. Em muitos casos, porém, um tratamento específico precisa entrar em cena. O cardiologista poderá receitar medicamentos anti-arrítmicos para regular o batimento no peito. Nos casos de doença com fibrilação atrial e outras drogas, costumam ser indicados como os anticoagulantes, já que essa condição pode fazer com que o sangue estacione em apêndices do coração, gerando coágulos que viajam pela circulação e entupem vasos, estopem para acidentes vasculares cerebrais e AVCs, por exemplo. Em algumas situações cirúrgicas ou procedimentos mais invasivos, como
ablação são necessários para ajustar falhas na condução dos estímulos elétricos no músculo cardíaco, por fim, eliminar fatores de risco como tabagismo, manter uma rotina de exercício físico e adotar uma dieta balanceada compõe o plano terapêutico para evitar complicações da arritmia. A gordura de sua barriga pode reduzir muito um truque. Se sente dores no joelho, use isso 12 vezes ao dia. Confira. Receitas caseiras para acelerar a perda de peso. Nova posta para secar. Galera, eu vou estar passando aqui para vocês conhecimento também sobre enfermagem aqui no meu canal, entendeu? Mas assim, vai ser aqui no meu canal, entendeu, galera? Assim, eu espero que vocês gostem, né? E lembrando, não sou formada em enfermagem, mas assim, eu vou estar aqui abordando o assunto do meu canal também. E outros assuntos também, né? Eu espero aí que vocês gostem, né? E também hoje vamos para a aula de eletrofisiologia. Bora lá, galera. Estudo eletrofisiológico EF é um procedimento que tem por objetivo o diagnóstico invasivo das arritmias cardíacas e realizada em laboratório de eletrofisiologia, que é composto por sala de hemodinâmica, monitores de pressão arterial e oxigenação e equipamento para cardioversão, desfibrilação elétrica por um polígrafo é um gerador de radiofrequência. O poligráfico é o aparelho específico para a gravação do eletrocardiograma e das atividades elétricas intracardíaca, permitindo o diagnóstico de focos elétricos anormais que causam as arritmias. Já o gerador de radiofrequência é o aparelho utilizado para o tratamento das arritmias através da ablação por radiofrequência. A ablação é um tipo de cauterização na qual o aquecimento da ponta de um catéter especial produz uma cicatriz em uma pequena área do coração que está causando arritmia. Algumas indicações para a realização do estudo eletrofisiológico: avaliação de palpitações taquicardias não esclarecidas por métodos não invasivos. A queixa de palpitação e de taquicardia pode estar relacionada à ocorrência de arritmias cardíacas. Caso após a investigações não invasiva, a causa dos sintomas não seja possível, o EEF pode ser indicado. Ele contribui em casos de difícil documentação eletrocardiográfica, quando os sintomas têm curta duração, não são frequentes e nem desencadeados por nenhuma situação específica. Avaliações de sincope. O EF pode contribuir no esclarecimento das causas de sincope, desmaio em pacientes com doenças cardíacas e ou na presença de alterações eletrocardiográficas específicas, bradicardia sinusal, bloqueios de ramo definido, a necessidade de tratamento com implante de marca-passo e de cardioversores, desfibriladores implantáveis. Algumas indicações para a realização da ablação das arcadias supraventriculares. Em geral, essas arritmias estão relacionadas à presença de feixes elétricos anormais no coração, e a ablação por radiofrequência após a realização do estudo eletrofisiológico permite a eliminação dos feixes com elevados índices de cura e a baixos níveis de
complicações. Assim, nos pacientes que apresentam crises recorrentes da taquicardia, apesar do uso de medicamento naqueles que não tolerem os medicamentos devido a efeitos colaterais e naqueles que não desejam tomar remédio, a ablação tem indicação precisa. Síndrome de Wolff-Parkinson. Esse síndrome elétrica congênita caracteriza-se por feixes anormais que podem gerar arritmias mais graves, eventualmente com risco de morte súbita. OEF e a ablação têm um papel muito bem definido na estratificação de risco e no tratamento, respectivamente. Assim, devem ser considerados em grande parte dos pacientes que apresentam WPW. Fibrilação atrial. Existe atualmente diferentes técnicas para curar da fibrilação atrial. Apesar das diferenças, todas elas buscam provocar cicatrizes ao redor das veias pulmonares, que são conhecidas como fontes geradoras de fibrilação atrial. Assim, nos pacientes que, apesar das mudanças no estilo de vida para controle dos fatores desencadeantes DFA e o uso das medicações não permite controle adequado das crises e a ablação está indicada. O exame realizado na hemodinâmica, portaria 6 sobre sedações e anestesia local. Necessário jejum de H. Para internações, necessário estar acompanhado e apresentar o risco anestésico. Suspensão de medicamentos para realização será orientado por seu médico. Após o procedimento, permanece internado tempo variável conforme tipo de procedimento. Eletrofisiologia cardíaca invasiva associada a tecnologias avançadas de imagem. Na imagem cardíaca pode ser reproduzidas durante o estudo eletrofisiológico através da introdução de catéteres no interior do coração, reconstruindo as suas estruturas que possibilitam o mapeamento e cauterização dos focos das arritmias. Reconstrução tridimensional da parede lateral do ventrículo esquerdo cardíaco, baseado na tomografia computadorizada da ressonância magnética do coração. Atualmente é possível tratar a grande maioria das arritmias com maior eficácia e segurança, atingindo focos e potenciais elétricos anteriormente não possíveis de abordagem, como o auxílio de novas tecnologias com a ressonância magnética, angitomografia de novos catéteres e software avançado. Novos catéteres no interior do coração são capazes de reconstruir a sua anatomia, identificar potenciais elétricos mínimos e orientar com mais precisão o tratamento da origem das arritmias cardíacas. A fibrilação atrial, a arritmia cardíaca, mais comum quando diagnosticada em um estágio inicial, apresenta grande chance de respostas terapêuticas. Grande parte das arritmias supraventriculares pode ser curadas através da ablação por catéter, por radiofrequência, e mesmo as arritmias ventriculares podem ser abordadas, obtendo em sua melhora, modificando seus focos de origem, que são responsáveis por sua perpetuação. Figura 3.4. Reconstrução da anatomia do atrito esquerdo do coração em 3 dimensões para orientar e a isolamento das veias pulmonares, focos das maioria das fibrilações atriais e de estruturas adjacentes às veias pulmonares.
Oi, galera, tudo bem? Eu vou falar no meu canal também sobre o processo de enfermagem e prática de enfermagem. Prática de enfermagem, conceito básico na prática de enfermagem, cuidado de enfermagem com segurança. Processo de enfermagem, etapas do processo de enfermagem, enfermagem, saúde pública e domiciliar, o MECARI, conceitos de saúde domiciliar, prática de saúde domiciliar, prática de enfermagem, conceitos básicos na prática de enfermagem. A compreensão de conceitos básicos da prática de enfermagem, como os papéis da enfermagem, teoria da enfermagem, licenciamento e questões legais ajuda a melhorar o desempenho. Definição da enfermagem. Primeiro, a enfermagem é uma arte, é uma ciência. Segundo, em fase anteriores estava no cuidado de pacientes doentes. Atualmente é enfatizado a promoção da saúde. 3. Definição da América Nurses Association, ANA. Em 1988, a enfermagem constituiu o diagnóstico e a tratamento da resposta humana e problemas de saúde reais e potenciais. Papéis da enfermagem. Que é um contexto de base hospitalar, que é um contexto de cuidado de saúde comunitário, os enfermeiros assumem 3 papéis básicos. Um profissional envolve ações que atendem diretamente às necessidades de cuidado de saúde e de enfermagem de pacientes, familiares e entes queridos. Inclui enfermeiros em todos os níveis da hierarquia clínica, enfermeiros de prática avançada, enfermeiros comunitários. Liderança envolve ações como tomar decisões, relacionar-se, influenciar, facilitar, efetuando ações de outras pessoas, são dirigidas a determinada e ao alcance de objetivo. Pode ser um papel formal de liderança de enfermagem ou um papel informal assumido periodicamente pelo enfermeiro. Pesquisa envolve ações executadas para implementação de estudos para determinar os efeitos reais do cuidado de enfermagem para promover o avanço da base científica da enfermagem. Pode incluir todos os enfermeiros, não apenas os acadêmicos, cientistas de enfermagem, estudantes do curso de graduação de enfermagem. História da enfermagem. O primeiro enfermeiro foram treinados por instituições religiosas para cuidar de pacientes ou cuidado não se observava em padrões estabelecidos nem na instituição. Em 1873, Florence Nightingale elaborou um modelo de escola de enfermagem independente, ensinando raciocínio crítico. Atenção às necessidades individuais do paciente. É o respeito aos direitos do paciente. 3. No início do século XX, os hospitais usavam estudantes de enfermagem como mão de obra barata. Muitos enfermeiros formados conseguiam trabalho como empregados particulares, proporcionando cuidados domiciliares. 4. Depois da Segunda Guerra Mundial, o avanço tecnológico trouxeram para os hospitais cuidados mais capacitados e especializados, exigindo, portanto, enfermeiros mais experientes. 5. O estabelecimento de unidade de tratamento intensivo e de unidade de cuidados coronários na década de 1950 ocasionou as especialidades de enfermagem e os enfermeiros na prática avançada. 6. Desde a década de 1960, o maior interesse pela promoção da saúde e prevenção de doenças, juntamente com a escassez de médicos servindo nas áreas rurais, ajudou a criar o papel do enfermeiro. Patricione nos Estados Unidos, um papel que está sendo reconhecido atualmente em outros países. Teoria da enfermagem. As teorias de enfermagem ajudam a definir a enfermagem como uma disciplina científica por si só. 2. Os elementos das teorias de enfermagem são uniformes. Em enfermagem, paciente, ambiente, saúde, também designado como paradigma, o modelo de enfermagem. Florence Nightingale foi a primeira teórica de enfermagem. Ela achava que os propósitos de enfermagem era colocar o paciente na melhor condição possível
para a natureza restaurar ou preservar a saúde. As teorias de enfermagem mais recentes incluem Levine, a enfermagem da suposta adaptação de um paciente em mudanças devidas, estímulos do ambiente interno do ambiente externo. B. Ordem, os enfermeiros ajudam os pacientes a encontrar requisitos de autocuidado universal do desenvolvimento e desvios de saúde. ROI. Os enfermeiros manipulam estímulos visando promover adaptação em quadros, modalidades fisiológicas de autoconceito, de função do papel, de relação, de interdependência. Nenhum enfermeiros afetam a resposta do paciente a fatores que estresse na áreas de vários fisiológico, psicológico, sociocultural e do desenvolvimento. King. Os enfermeiros trocam informações com pacientes, que são sistemas abertos visando atingir objetivos mutuamente estabelecidos. F. Rogers. Os enfermeiros promovem interação harmoniosa entre os pacientes e o ambiente para maximizar a saúde. Ambos são campos de energias de 4 dimensões. Enfermagem no sistema de provisão e cuidado de saúde. Uma tecnologia, educação, valores da sociedade demográfica, financiamento dos cuidados de saúde tem todo o seu impacto sobre onde, como a enfermagem é praticada. Por volta do ano de 2030, os indivíduos com mais de 65 anos nos Estados Unidos vão chegar a mais do dobro do número atual, cerca de 70 milhões. B. Quase 50% da população dos Estados Unidos apresenta um ou mais condições crônicas. C. O custo anual dos cuidados médicos dos Estados Unidos é de mais de 900 bilhões. Está crescendo 2 vezes mais que a taxa da inflação. Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fernanda Duarte. Então, assim, galera, vamos aqui, né, que eu fiz o curso de inteligência emocional e vou estar passando para vocês para saber como é importante que a gente vai levar para nossa vida. O que é, para que serve a inteligência emocional? Para Geleman, inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos dos demais e de nos motivarmos de manejar adequadamente as relações para que elas servem, principalmente para tirar mais partido da nossa própria informação emocional e dos demais, porque a emoção é a expressão física da nossa mente e nunca mente. As emoções nos informam sobre como a nossa mente processa o que vivemos. E isto é muito útil tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, porque permite, por exemplo, sermos conscientes do que dizermos e como dizermos as coisas. Gerenciar adequadamente as emoções pode nos levar à felicidade. A inteligência emocional ajuda a superar atitudes, crenças e hábitos negativos que nos condicionam e limitam, impedindo que aproveitamos todo o nosso potencial. Timóteo Galway, o autor de numerosos livros para o desenvolvimento da excelência pessoal e profissional, dizia nesse sentido que o rendimento nas nossas vidas pode ser representado por uma simples equação: R rendimento igual a P potencial e interferência, ou seja, quanto menos interferências emocionais negativas tivermos, maior potencial teremos. A única diferença entre você poder ou não andar sobre brasas ou vencer qualquer desafio é a sua capacidade de comunicar-se consigo mesmo de uma forma que faça agir, e apesar de toda a sua programação, passando de medo do que poderia lhe acontecer. Precisamos aprender que as pessoas podem fazer virtualmente qualquer coisa, desde que
desenvolvam as ferramentas e reúnem os meios para acreditar que pode-se utilizar desta ferramenta de forma sistemática. Tudo isso leva a um fato simples. É exonerável, o sucesso não é um acidente. A diferença entre pessoas que conseguem resultados positivos e aquelas que não conseguem em um tipo de acaso. Como o rolar dos dados, há padrões consistentes e lógicos de ações e caminhos específicos para a superioridade que pode estar ao alcance de todos nós. Todos podemos amplificar a nossa inteligência emocional. Só temos de aprender como usar nossa mente e nosso corpo de maneira mais eficiente e vantajosa possível. Veja agora esta pequena palestra do professor Ward Gardner, um psicólogo americano, lançou o livro Flattening of Mind, a teoria dos múltiplos. A inteligência, a qual apresentou a teoria das múltiplas inteligências. Na teoria, um ser humano pode possuir 7 tipos diferentes de inteligência, cada uma com a mesma importância, porém com elementos diferentes. A inteligência possível são a inteligência lógica, matemática, inteligência linguística, inteligência visual, espacial, inteligência corporal, sinestésica, inteligência musical, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. Depois ele ainda adicionou mais 2 novos tipos de inteligência naturalista. É a inteligência existencial. A principal conclusão extraída da teoria de Gardner é que não há um tipo de inteligência melhor que a outra. É o que cada pessoa deve saber encontrar qual ela é a melhor e qual é a pior, a fim de aperfeiçoá-los. Vejamos os tipos. Primeira, inteligência lógica matemática. Um indivíduo com inteligência lógica matemática possui a capacidade de solucionar problemas matemáticos e lógicos com facilidade através da habilidade de identificar padrões e tendências rapidamente, envolver racionar de forma lógica e sequencial, percebendo dessa forma a relação e conexão entre elementos. Apesar de todos os tipos de inteligência possuírem a mesma importância, a lógica e a matemática termina sendo uma das mais quesitadas na sociedade e, por consequência, termina resumindo o conceito de inteligência somente nela. Pode-se dizer que o indivíduo tem essa inteligência quando identifica padrões, operações e problemas matemáticos, tem facilidade com o número, prefere comprovar hipóteses a partir de experimentos. É um tipo de inteligência comum entre engenheiro, cientista, astronauta, físico e matemático. 2. Inteligência linguística. É a capacidade de utilizar as palavras e a linguagem de uma forma afetiva. Ela envolve a organização e transmissões de palavras de modo claro e direto, atingindo objetivos por meio da fala ou simplesmente somente transmitindo uma mensagem. Normalmente encontrada em jornalistas, redatores, escritores, poetas e políticos, ou em qualquer profissão que envolva expressar ideias complicadas de forma simples. Além disso, esse tipo de inteligência também tem uma facilidade de interpretação de texto e discurso. Pode-se dizer que o indivíduo tem essa inteligência quando tem um bom vocabulário, usa muito bem as palavras para transmitir uma mensagem ou alcançar um objetivo, consegue persuadir alguém com facilidade, gosta de ler, aprende idiomas com facilidade. 3. Inteligência visual, espacial. A maioria das pessoas que pensam em apenas um ponto de vista, quando imaginam um objeto, já pessoas com esse tipo de inteligência conseguem ver e aprender o mundo em 3 dimensões. Em geral, é encontrado indivíduos com a imaginação muito ativa. Quem possui esse tipo de inteligência consegue projetar as coisas em vários ângulos
mentalmente. Além disso, é capaz também de imaginar objetos ou situações corretamente, mesmo que sejam baseados em muita pouca informação. A inteligência visual espacial também é acompanhada da capacidade de imaginar fielmente a representação do mundo físico, mesmo a partir de memórias distantes. Também inclui o processamento de imagem, dando ao indivíduo a habilidade de visualizar claramente os resultados das alterações que podem ter sido feitas. Além disso, é composta também de habilidade artística através da capacidade de usar o espaço visual para desenvolver uma arte como uma pintura. Você encontra esse tipo de inteligência em arquitetos, pintores, designers, etc. Pode-se dizer que o indivíduo tem essa inteligência quando gosta de criar trabalhos artísticos, tem um alto senso de espaço, sonhar acordado com frequência. 4. A inteligência corporal sinestésica. Esse tipo de inteligência está relacionado à utilização e eficiência do corpo. Geralmente é expressa através da coordenação motora e sincronia entre o corpo e mente. O indivíduo com inteligência corporal sinestésica normalmente gosta de praticar exercícios físicos e de criar objetivos que incluam o seu corpo. Através de sua autossincronia entre o corpo e mente, as pessoas com essa inteligência se dispõem a realizar atividades que exigem melhoria e tempo. Por exemplo, um dançarino treina dias e às vezes até meses para uma apresentação. Pode ser facilmente encontrado em dançarinos, lutadores, artesãos e até cirurgiões. Pode-se dizer que o indivíduo tem essa inteligência quando tem um alto grau de consciência física e reconhecer suas habilidades e limitações físicas. Gosta de atividades manuais e arquitetura. Tem uma boa disciplina em relação a atividades físicas. 5. Inteligência musical. São existentes hoje diversos tipos de inteligência, sem dúvida. A teoria de Gardner, criador das inteligências múltiplas, mostra que não é benefício classificar nenhuma pessoa de modo estereotipado, quando existem diversos talentos diferentes que pode ser potencializado em um dos talentos mais importantes e o musical. A inteligência musical é definida como capacidade de compreender e identificar tons, timbres, ritmos e outros elementos relacionados ao som. A inteligência musical é facilmente notável em músicos, compositores, cantores, condutores, DJ, etc. Ele permite que o indivíduo crie, reconheça e reproduza elementos sonoros sem dificuldades, além de captar sons que outras pessoas não notariam. Um indivíduo possui alta inteligência musical quando é sensível a sons em geral, consegue discernir tons, timbres e ritmos, aprecia música e gosta de compor e cantar ou tocar. 6. Inteligência interpessoal pode ser conceituada como a aptidão para compreender e interagir com outras pessoas de forma factual, mais desenvolvida naqueles com especial competência em lidar com outras pessoas. Esse tipo de inteligência implica diretamente na facilidade de se fazer entender perante os outros. A inteligência interpessoal está ligada à atenção e sensibilidade na hora de notar o humor e sentimentos e temperamento de outras pessoas, bem como facilidade de entender os outros. A inteligência interpessoal pode ser notada em professores, assistentes sociais, políticos, vendedores, atores, figuras públicas, etc. Um indivíduo possui alta inteligência interpessoal quando possui aptidão para liderança, é sensível ao humor e sentimento de outros, possui grande número de amigos, tem facilidade para analisar questões através de diversos pontos de vista, consegue entender a pessoa com facilidade, inclui suas tendências e características sutis. 7. A inteligência intrapessoal. A habilidade ou inteligência intrapessoal é definida como a capacidade de conhecer a si mesmo, respeitando seus próprios desejos, sentimentos, limitações e motivações, utilizando plenamente suas próprias competências. Consiste no autoconhecimento
que está apto a direcionar planejamentos para a vida, implicando também em uma apreciação e respeito pela condição humana e seus ciclos. A inteligência intrapessoal é naturalmente encontrada em psicólogos, líderes espirituais e filósofos. Um indivíduo é tido como alta inteligência intrapessoal quando possui grande força de vontade e independência, possui forte ciência dos seus sentimentos e age com conformidade, aprecia reflexões e existência e busca o autoconhecimento constante. Tende a ser tímido, introvertido ou ter poucos amigos. 8. A inteligência naturalista. A inteligência naturalista é a oitava da teoria de Gardner. É definida como facilidade em compreender a natureza e seus respectivos elementos vivos ou não vivos. Nisso se tem a compreensão de animais, plantas, chuva, mar, terra e etc. A inteligência naturalista possui um grande papel na evolução do homem, de forma que as noções de caça, plantio e colheita foram essenciais para a sobrevivência da espécie humana. Gardner propôs a inteligência naturalista em 1995, ou seja, 12 anos após a representação dos 7 tipos originais de inteligência. Algum profissional que se destaca de modo evidente possui inteligência naturalista. Os biólogos, botânicos e veterinários são um exemplo disso. Um indivíduo possui alta inteligência naturalista quando possui facilidade em lidar com animais, possui gosto pela natureza, possui interesse e aptidão para entender os fenômenos naturais como chuva, ventanias, neve, etc. 9. Inteligência existencial proposta por Gardner em 1999. A inteligência existencial é pontuada como a sensibilidade, capacidade na abordagem de questões flexivas sobre a existência humana, tais como o sentido da vida, por que morremos e como chegamos aqui. Consiste na habilidade de entender essa questão, temas espirituais. Esse tipo de existência é manifestado através de um intenso interesse por buscar respostas sobre esse tipo de assunto. A inteligência existencial é muito comum em líderes espirituais, teólogos, filosóficos. Um indivíduo possui alta inteligência existencial quando possui forte interesse por questões relacionadas à existência, como a morte, o universo e a origem da vida, etc.